O tema do nosso vídeo de hoje será o canto dos pássaros. Oiê, sejam bem-vindos, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Que delícia não é estar em um jardim e poder ouvir o canto dos pássaros. Eu sei que não é terapia, mas é terapêutico. Para você não é? Para mim é muito terapêutico. É claro que nós, como paisagistas, queremos atrair os pássaros, queremos convidá-los para vir até o jardim que nós projetamos. E esse jardim ele será um convite para os pássaros se ele fornecer proteção e segurança. Uma maneira que dá para fazer isso é através de copas de árvores mais densas, arbustos, trabalhar com as escalas, a forração, o arbusto, porque ali vai fechar o ambiente, vai criar abrigo e segurança para eles. Água. Pode ser, se for uma água corrente, melhor ainda, porque se ela tiver o sonzinho da água, eles vão ser atraídos pelo som também, que eles vão saber que eles podem ir ali. Alimento, né? Não só alimento pronto de deixar sementes ali, mas as próprias espécies que vão fornecer essas sementes para eles, certo? De uma maneira orgânica, de uma maneira natural. Espaço para ninhos, então lugares onde eles podem colocar, né, criar esses ninhos. Se nós amamos ouvi-los, nós precisamos criar e projetar esse jardim, pensando em criar um ecossistema para atraí-los, certo? Dito isso, o nosso versículo do dia será Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, que diz assim: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu não sei vocês, mas eu gosto de acordar cedo para ter o meu tempo com Deus ali com calma, antes da luz do dia ainda, onde está tudo sossegado, onde está tudo tranquilo, onde as demandas do dia ainda não começaram. E nós não temos distrações. Então é um momento muito calmo, um momento muito quieto, que eu gosto de começar o dia dedicando esse tempo, tendo esse tempo com o Senhor. E esses dias eu estava orando na sala e eu comecei a ouvir um canto, foi bem a hora que eu comecei a orar. E o pássaro começou a cantar, e ele não parava, e ele estava cantando muito alto. Tava a coisa mais linda. E eu, né, parei ali e falei, deixa eu contemplar, deixa eu ouvir esse canto, porque tava muito lindo. Eu lembro que eu até abri a porta, foi semana passada, semana retrasada, e eu falei assim, gente, tá muito alto, que coisa mais linda. Como eu tava naquele momento de oração ali, eu pensei, nossa, mas gente, ainda falta bastante tempo pra luz do dia aparecer, ainda tá escuro. Por que que os pássaros cantam tão cedo assim? Por quê? E isso ficou na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar. E antes de eu começar a pesquisar, eu pensei, eu tenho certeza que isso daqui vai ser algum aprendizado, que isso daqui vai ser alguma maneira de Deus falar comigo. Porque tudo, se nós formos parar para pensar, se tratando da natureza, se tratando da criação de Deus, é uma oportunidade de nós conhecermos mais o caráter do Criador, mais o caráter de Deus, através da criação dele. Fazendo essa pesquisa rápida ali, eu encontrei vários motivos e eu vou compartilhar alguns deles com vocês. A primeira coisa que apareceu foi: eles não estão adiantados por cantar essa hora em que a gente ainda não consegue ver a luz do dia. Eles estão obedecendo à natureza. O que nós escutamos ali por volta das 5h30, 6 horas, chama coro da alvorada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A luz, ela começa a mudar antes de nós conseguirmos perceber. Então as aves, elas enxergam melhor em baixa luminosidade. Então, pequenas variações da luz do céu, no céu, que nós ainda não conseguimos ver com a nossa visão humana, porque é imperceptível para nós, mas para as aves não, porque a visão delas é melhor no escuro. Já é suficiente, essas pequenas variações, já é suficiente para avisar para as aves que
o dia já está nascendo. Então, para nós, a gente ainda não consegue ver, parece que está à noite, e para elas já é um aviso, essas imperceptíveis variações da luz de que o dia vai nascer. Por isso que elas já estão cantando, porque elas já enxergam essa variação que nós não conseguimos. Outra coisa, o ar da manhã carrega melhor o som. Então, de madrugada, porque ainda a luz não nasceu, o ar é mais frio e estável, com menos ventos e ruídos. Então, o canto do pássaro, ele viaja mais longe, porque ainda tá fora o silêncio também, né? Então, eles aproveitam esse sistema de som natural para cantarem. Gente, eu fui lendo e eu fui achando muita doideira. Tinha algumas coisas que eu já sabia dentro do que eu li e tinham outras também que acabou sendo novidade. E também, principalmente para os machos, é hora de marcar território. Então, principalmente eles acordam bem cedo para dizer, esse lugar já tem dono. Então, eles marcam território ali cantando, esse lugar é meu, aqui ninguém chega, porque eu já cheguei e eu já tomei conta dele. Então, eles fazem isso antes dos outros, porque é uma estratégia para marcar território. E também cantar bem cedo mostra força, saúde e resistência, mostra todo o vigor deles. Então, quem canta ao amanhecer passou bem a noite, eles estão dispostos, eles estão saudáveis, eles tiveram uma boa noite de sono e isso conta pontos. Gente, muito legal, né? Eu posso dizer para vocês que nunca mais o canto dos pássaros vai ser a mesma coisa para mim. Nunca mais, porque toda vez que eu ouvir agora, eu vou lembrar de tudo isso que eu aprendi e dessa analogia, dessa conexão que eu fiz com a nossa vida espiritual que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, nunca mais eu vou ouvir o canto do pássaro e eu vou lembrar disso. E eu quero que vocês também lembrem. Então, vamos lá. Quando eu ouvir agora o canto dos pássaros, para mim vai ser um lembrete de que os meus olhos podem não estar enxergando ainda que o dia já começou a clarear, mas isso não significa que ele não está clareando. Ou seja, porque antes de eu acordar, Deus já cuidou de tudo. Deus já está em pé, Ele já está cuidando, Ele já está me sustentando antes mesmo de eu abrir os meus olhos. Isso foi algo que veio ao meu coração conforme eu fui lendo sobre o canto dos pássaros de manhã. Assim como o versículo do dia diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, ou seja, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Assim como o canto dos pássaros pode nos lembrar, o coro da alvorada pode nos lembrar que o Senhor já acordou, que o Senhor já está cuidando. Antes de eu acordar, antes de eu e você acordarmos, a misericórdia do Senhor já foi liberada sobre a nossa vida. Assim como os pássaros começam o dia cantando, Deus já começou o dia renovando a graça dele. Gente, não é muito lindo isso? Quanto mais eu estudo a Bíblia e a natureza, mais a gente conhece o caráter de Deus. É muito incrível, não é? E isso pode me lembrar também o coro da alvorada, que já é um motivo suficiente, as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre a minha vida, a graça dele sendo liberada diariamente, já pode ser motivo suficiente para eu encarar o meu dia de uma maneira totalmente diferente. Eu encarar o meu dia de uma maneira mais grata ao Senhor, com olhos espirituais e não carnais, e confiando e não temendo, escolhendo obedecer ao invés de controlar. A gente já pode, a hora que ouvir o canto dos pássaros, pedir para o Senhor trazer tudo isso à nossa memória, trazer tudo isso ao nosso coração, trazendo essa gratidão a Ele, trazendo essa esperança de que Ele já está
à frente do nosso dia. E a reflexão que eu fiz sobre esse tema que eu quero trazer para vocês, isso tudo é uma reflexão, né? Mas a pergunta: eu tenho dado espaço para Deus falar comigo através da criação, da observação da natureza, ou tenho vivido no piloto automático sem conseguir observar os milagres que já estão presentes por todo lado? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Esse é algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, porque na correria, na ansiedade que tem dominado a nossa geração, nós esquecemos de observar, de degustar, de conhecer o caráter do Senhor através da observação da natureza. Nós podemos estar num sítio, numa natureza, numa casa, num lugar lindo e não sair de dentro de casa para observar. Ficar em frente à televisão, ficar em frente ao celular. E eu sei que a vida de todo mundo é corrida, que depois que as demandas começam, a gente não consegue parar. Mas nós precisamos ser um pouquinho mais intencionais em criar esses momentos de contemplação, esses momentos de solitude em que nós estamos só presentes ali, observando a natureza, observando a polinização, observando, parece, gente, uma coisa muito abstrata, parece uma coisa muito assim, para quem não fez isso ainda, ou para quem vive na correria, conseguir parar para observar. Mas existe uma grandeza, profundidade tão grande, um aprendizado tão rico do mundo espiritual, de como as coisas funcionam e também de conhecer o caráter de Deus através da criação dele, que é incalculável. Então, eu acredito que nós precisamos criar mais esses espaços. Eu também, às vezes, fico tempos e tempos sem conseguir parar, observar, ou a gente está no celular, ou a gente está no computador, ou a gente está na correria, ou fazendo 1 milhão de coisas, menos criando espaços para observação e para Deus trabalhar na nossa vida mesmo, através desse entendimento da natureza. O coro da alvorada conversa demais com a Bíblia, acredito que ficou claro aqui, porque também o amanhecer é um símbolo constante de renovação, de fidelidade e de esperança. Então, sempre que nós ouvirmos o coro da alvorada, que o nosso coração possa ser renovado, ficar mais esperançoso. Os pássaros não cantam porque o dia já chegou. Eles cantam porque sabem que ele vem. Então, eles já começam a celebrar antes, a avisar, antes do dia necessariamente vir. Talvez por isso esse canto da madrugada acalme tanto o nosso coração. Não só o da madrugada, mas o canto dos pássaros mesmo. Quando nós estamos ali na natureza, o canto dos pássaros, eles trazem calma para a nossa alma. Não sei para de vocês, mas para mim traz. Ele nos lembra que Deus trabalha antes do barulho do mundo começar. Que Deus já trabalhou e já está de prontidão, muito antes da gente se levantar. Eu oro para que o amanhecer que vem junto com o canto dos pássaros, com o coro da alvorada, produza em nós a gratidão a Deus pelas inesgotáveis misericórdias e a expectativa de viver um dia a mais com o Senhor e para o Senhor. É muito bom ter você aqui para que nós juntos possamos refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Mas se a gente não parar para observar e para deixar essa revelação acontecer, vai ficar um pouquinho mais difícil. Então vamos criar esses ambientes de observação mais intencionais. Um abraço e eu espero vocês aqui semana que vem. Deus te abençoe.